Então bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Manhã fria do dia 14/7 de 2026. Mais um dia. Max Braga por aqui, assessor de investimento, trazendo aí notícias da abertura de mercado e fechamento dos mercados também. Bom, vamos aos números então, vamos às notícias, começando pelo mercado macro, como sempre. Os mercados iniciam a terça-feira com uma maior aversão ao risco, após o agravamento então das tensões entre Estados Unidos e Irã. Houveram ali novos ataques e também a retomada das restrições de navegação lá no Estreito de Hormuz. E, enfim, o que era um temor por excesso de oferta, agora vira um temor por falta, né? Quem sabe preocupação por falta novamente. Então, isso levou o petróleo a se valorizar mais uma vez, avançou bastante ali, mais de 9%. Eu já falo sobre os números, tá? Bom, a questão também do choque de energia, enfim, deve continuar atrapalhando a questão da inflação nos mercados mundiais, tá? Mercado acionário, o Ibovespa ontem teve uma sessão de recuo, 1,20 de queda, 175.739, já mostro na tela os números, mas as ações da Petrobras acabaram segurando o índice de não cair tanto assim. Acabou se beneficiando pela alta do petróleo as ações da nossa petrolífera. Tá? Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones recuou 0,26, o S&P 500 caiu 0,79 e a Nasdaq caiu um pouco mais com a pressão a empresas de tecnologia 1,55%. Bom, falando mais de Brasil, ontem, né, na leitura do Boletim Focus, a mediana ficou da seguinte maneira: IPCA, vulgo inflação 5,16, bem acima da meta para o final de 2026. O PIB continua ali com um crescimento de 1,99, está oscilando um pouquinho entre 1,99 e 2, por aí, esses números bem próximos. E o câmbio continua aí na casa dos 5,20 ao final de 2026. Já a taxa Selic, a projeção do Boletim Focus está em 14%. É mais ou menos igual que alguns bancos e a XP, por exemplo, fazem a previsão, as novas previsões, né, até o final do ano. Bom, a recente alta do petróleo que a gente vem vivendo, ela traz sim um risco adicional para o processo de desinflação no Brasil, se é que isso está acontecendo. E o custo dos fretes também reflete em toda a cadeia assim de consumo, assim por se dizer, tá? Então, complicado para a gente ter uma flexibilização da nossa política monetária. Bom, seguimos. Na agenda dessa terça-feira, o principal destaque fica com a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. Esse dado sai às 9h30. Tem outras coisas também interessantes, como os grandes bancos, né, começam a reportar os seus balanços hoje, tá? E isso deve sim, por lá, ser um dado também para basear ali como é que vai ficar a política monetária do Fed, ok? Vamos então dar só uma olhadinha rapidamente como ficou a bolsa no dia de ontem, compartilhando aqui com vocês então 175.739, dia de queda, né? Começamos lá em cima e viemos caindo o dia todo. O dia foi inteirinho virado para o viés de baixa. E as maiores altas estão na tela, assim como as maiores quedas também. Voltando aqui para mim, então, vamos entrar agora nos mercados do dia de hoje, os futuros. Os índices operam ali meio mistos, algumas regiões mais positivas, como vocês verão. Os índices, então, operam mistos nos Estados Unidos, investidores monitorando, então, a escalada das tensões, etc. Enfim, já conhecido essa questão. E ontem, então, o presidente Donald Trump anunciou que restabelecerá o bloqueio à navegação iraniana
pelo Estreito de Hormuz. Isso aumentou ainda mais as tensões e fez com que os preços do petróleo disparassem, como já disse, e vou falar os números daqui na nossa sequência aqui. Bom, no campo corporativo lá nos Estados Unidos, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Bank of America divulgarão seus resultados do segundo trimestre antes da abertura do mercado americano, tá? Que aqui para nós ocorre às 11 horas da manhã. Além disso, também é hoje, então, que Kevin Warsh, que é o novo presidente do Fed, falará com os parlamentares no Capitólio pela primeira vez no seu mandato, tá? Apresentando ali os relatórios semestrais do Banco Central e etc. Vamos ver o que vai sair disso. Dow Jones Futuro, então, 0,28, S&P Futuro 0,06. Esses no campo negativo. E Nasdaq Futuro sobe um pouquinho, 0,40, recuperando parte das perdas do dia de ontem. Tá? Lembrando, né, as bolsas nos Estados Unidos estão todas próximas das suas máximas, ok? Na Europa, os mercados recuam com a alta dos preços do petróleo e alimentando novamente os temores nos investidores, em relação à inflação persistente, ok? Inclusive, tá, destaque, as ações da Ericsson operam em forte baixa depois que a empresa alertou que as suas margens do seu principal negócio de redes deverão ser afetados devido à alta do custo dos componentes de data centers e etc. A gente já sabe disso também, né? Vamos lá, vamos aos números então. Todo mundo no terreno negativo na Europa, tá? Alemanha 0,62, estoque 600 0,72, Reino Unido 0,53, França 0,87 e Itália 0,73. Já na Ásia e no Pacífico, os mercados fecharam quase todos nas máximas não, né? Perdão. Vamos começar de novo, então. Os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam quase todos com viés positivo, ok? Coreia do Sul também reverteu as perdas observadas na sessão anterior, enfim, teve um desempenho bastante forte por lá no dia de ontem. Ontem para eles, para nós, né? Para eles hoje. Então, Xangai 1,36, Japão 0,74, Hong Kong 0,52 e Austrália 0,0. As outras todas que eu disse, terreno positivo. E no negativo fechou apenas a Índia, 0,66%. Tá? Já então, as commodities, os preços do petróleo, como eu disse, né, eles dispararam ali, e o minério de ferro no porto de Dalian, lá na China, também fechou em alta com a escalada das tensões e mais, confirmada então, a notícia que eu falei há pouco tempo atrás, sobre uma possível greve ali nas instalações da BHP. Tá? Então, uma das instalações, a BHP maior mineradora do mundo, né? Então, acabou sim confirmando. Temos ali uma greve em andamento, então isso forçou os preços do minério de ferro. Bom, petróleo então, chegou a subir mais de 9,30% no dia de ontem e hoje já escala mais 3,29 aos 86 dólares e 5 centavos o barril. E o minério de ferro lá em Dalian fechou em 1,81 de alta, tá? Querendo ou não, isso até traz talvez, né, um bom dia para a nossa Vale, né, por conta da alta do minério. Vamos aos últimos dados aqui do dia, então. Olhando aqui na tela comigo, o VIX permanece ali meio que em alta, né, claro, mas mais estável nos Estados Unidos, mas no Brasil subiu bastante ontem, 5%. Então temos o VIX ali próximo da casa dos 20, o que é bastante. VIX é o índice do medo, enfim, já falei sobre ele. Bitcoin opera agora em queda de 0,29 aos 62.674 dólares a unidade. O dólar se valoriza a 0,54,
aos R$ 5,13. O DXY, que é o índice do dólar, perde um pouquinho hoje, agora pela manhã, 0,11, 0,12 agora, o que quer dizer que talvez o dólar não se aprecie tanto frente às moedas emergentes como o real, tá bom? E o índice da Bolsa Brasileira, o EWZ, negociado lá nos Estados Unidos, um ETF, ele fechou ontem com 1,50 de queda, o que pode sim refletir para a gente uma abertura mais complicada também no dia de hoje, tá? É isso por hoje, então. Acho que tem boas notícias para vocês. Claro, se você gostou, se você acha bacana o nosso Morning Call aqui todos os dias de manhã, por gentileza, fale comigo na caixa de comentários. Se quiser se inscrever no canal também, fica o convite aberto, tá bom? E se quiser falar comigo diretamente, tem o meu e-mail particular na descrição do canal aqui. Nos vemos amanhã, então, aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço, bons negócios. Tchau.